Em julho de 1947, estranhos destroços foram encontrados numa fazenda. Eles estariam relacionados a um dos casos mais importantes da ufologia mundial. Em 2 de julho de 1947, um fazendeiro chamado William McBrizzle, enquanto andava a cavalo pela sua fazenda, que fica a sudeste da cidade de Corona, no condado de Lincoln, no Novo México, encontrou uma série de destroços espalhados. McBrizzle não deu muita importância de início, pois pensou ser um balão meteorológico e já estava acostumado a encontrar restos deles que sempre caíam na sua fazenda. 2 dias depois, no dia 4 de julho, feriado da independência norte-americana, é que McBrizzle resolveu recolher alguns desses destroços. Nesse mesmo dia, ele comentou com alguns vizinhos sobre eles, que contaram a ele que alguns jornais estavam oferecendo até $3.000 por alguma prova da existência dos chamados discos voadores, pois uma semana antes, um piloto civil chamado Kenneth Arnold alegou ter visto 9 objetos misteriosos em alta velocidade próximos do Monte Rainier, que fica no estado de Washington. Em 6 de julho, McBrizzle resolveu por fim comunicar às autoridades sobre os destroços. Ele procurou o xerife George Wilcox no condado de Chaves e, além de falar sobre os destroços, disse também que desconfiava que pudessem ser de um disco voador. Após tomar conhecimento dos fatos, o xerife Wilcox resolveu ligar para a base aérea de Roswell no intuito de saber se alguma aeronave havia se acidentado ou se seria algum teste secreto. Durante esse tempo, McBrizzle deu uma entrevista a Frank Joyce, da rádio local KGFL. O xerife Wilcox havia falado por telefone com o oficial da inteligência do 59º Grupo Bombardeiro, o Major Jesse Marcel, que após comunicar o fato ao coronel William Blanchard, partiu para a delegacia, juntamente com o agente sênior da contra-inteligência, o capitão Sheridan Kevich, para averiguarem melhor a história de McBrizzle. Lá chegando, os dois se depararam com alguns dos destroços que Brizzle havia trazido consigo, e ao examinar os mesmos, notaram que se tratava de um tipo de metal muito leve e que, ao ser dobrado, voltava ao seu estado original, sem marca alguma de dobras. O Major Marcel e o Capitão Kevich resolveram ir à fazenda de Brizzle para verificar a área onde os destroços estavam espalhados, mas como já era fim de tarde, eles chegaram somente à noite. Então, dormiram na fazenda até que o dia amanhecesse para verificar o local. Na segunda-feira, 7 de julho, Marcel, juntamente com Brizzle e Kevich, deu seus primeiros passos no local dos destroços. Ele disse mais tarde que alguma coisa deveria ter explodido no céu e caído. Ao examinar o local, Marcel foi capaz de determinar qual a direção que o objeto teria vindo e para qual direção estaria indo, e também que os destroços estavam espalhados por uma grande área de 1.200 metros de comprimento por mais de 100 metros de largura. Depois de recolher diversos destroços, Marcel decidiu parar antes na sua casa, no caminho de volta para a base, para que ele pudesse mostrar à sua família aqueles destroços incomuns. Ele nunca havia visto nada assim. Era tarde da noite, seu filho e sua mulher já estavam dormindo e ele os acordou para mostrar a eles o que havia encontrado na fazenda de Brizzle. Minha primeira lembrança daquela época, em 1947, foi ser acordado por meu pai bem tarde da noite, após a meia-noite, talvez 1 ou 2 da manhã. Ele disse: "Tenho uma coisa para te mostrar." Então eu fui até o carro com ele para ajudá-lo a trazer algumas caixas com esse material para dentro, que ele espalhou no chão da cozinha para que pudéssemos examinar. E o que havia eram muitos destroços metálicos. Havia pedaços de uma viga aí,
um material semelhante a lâminas de metal, alguns pedaços de plástico preto, e ele disse que achava que aquilo era parte do que então foi chamado de disco voador. Quando segurei uma dessas vigas e, na luz, para ver melhor a superfície interna, percebi que havia uma escrita de algum tipo. Pareciam hieroglifos e estavam por toda a parte, por toda a superfície interna da própria viga. Os símbolos pareciam formas geométricas como círculos, bolas, triângulos, pirâmides truncadas, várias configurações assim. Anos após a ocorrência desse evento, ouvi meu pai falar sobre como ele tinha tentado fazer as pessoas envergarem a viga com uma marreta. Por mais delgado que o material fosse, parece que ele não podia ser marcado nem por uma marreta de 7 quilos. Ouvi meu pai falar sobre tentar queimá-lo com um isqueiro e o material não queimava. Ele tentou ver se engruvinhava como uma folha de estanho sob o fogo de um isqueiro e aparentemente isso não aconteceu. Na manhã seguinte, o Major Marcel levou todos os destroços que havia recolhido para a base aérea de Roswell. Na manhã do dia 8 de julho, ao chegar na base, o Major Marcel se encontrou com o Coronel Blanchard e mostrou a ele os destroços. Às 11 horas da manhã, o Tenente Walter Halt, oficial de Relações Públicas, terminou de escrever um comunicado para a imprensa ordenado pelo Coronel Blanchard, afirmando que os destroços de um disco voador acidentado haviam sido recuperados. Ele enviou cópias desse comunicado para as estações de rádio e jornais locais. Às 2h26 da tarde, a história foi divulgada pela Associated Press. O exército anunciou hoje que um disco voador foi encontrado. Ligações vindas de todo o mundo começaram a inundar os telefones da base, o que deixou o Coronel Blanchard muito irritado. Blanchard decidiu então ir para a fazenda de Brazel ver o campo de destroços e ordenou ao Major Marcel que fosse para a base aérea de Fort Worth, mais tarde renomeado como Base Aérea de Carswell, para informar o ocorrido ao General Roger Ramey, comandante da 8ª Força Aérea. O release afirmava essencialmente que tínhamos em nosso poder um disco voador e que o Major Marcel, o oficial superior da base, o estava levando de avião para entregá-lo ao General Ramey, que era o general comandante do 8º Grupamento da Força Aérea. Assim que Marcel chegou em Fort Worth, foi levado imediatamente para se encontrar com o General Ramey no seu escritório. Marcel trouxe com ele alguns dos destroços que ele havia recolhido e os pôs em cima de uma mesa para que o General Ramey os examinasse. Ramey então levou Marcel para uma sala onde havia alguns mapas e pediu para ele que apontasse para a localização exata do campo de destroços neles. Depois disso, Marcel retornou com o General Ramey ao escritório e assim que entrou ele notou que os destroços que havia trazido haviam desaparecido e que as partes de um balão meteorológico estavam espalhadas pelo chão. Marcel deixou o escritório por alguns minutos e, enquanto estava fora, um repórter do jornal Fort Worth Star Telegram entrevistou o General Ramey. O General Ramey buscou uma identificação urgente. Ele mandou buscar um especialista em meteorologia. Eu estava em serviço em Fort Worth, na estação meteorológica da base. O telefone tocou e era o General Ramey. E ele disse, traga o seu traseiro para cá o mais rápido possível. Se você possui um carro, venha dirigindo. Se você não possui um carro, pegue o primeiro carro que achar com as chaves dentro ou ande até aqui. Ramey informou ao repórter que o que foi encontrado não era um disco voador, mas sim um balão meteorológico. E que isso foi confirmado pelo subtenente Irving Newton, o oficial meteorológico da base. De volta à redação do jornal, o repórter escreveu o artigo que foi publicado no dia seguinte, desmentindo a história do disco voador e afirmando se tratar da queda de um balão meteorológico. À noite, o Ramey deu uma entrevista coletiva sobre o ocorrido. Embora Marcel estivesse presente, ele foi impedido de responder perguntas. Os repórteres queriam entrevistá-lo, mas somente o general falou sobre o episódio. O subtenente Irving Newton também estava presente nessa coletiva e confirmou que se tratava apenas de restos de um balão meteorológico.
A fotografia que o general tirou desacreditou todas as teorias sobre o disco ser uma nave extraterrestre ou arma secreta soviética. O interesse da imprensa e do público logo desvaneceu. Após a coletiva, Marcel foi dispensado e mandado de volta para Roswell. Voltemos alguns dias no tempo, pois na tarde do dia 5 de julho, Glenn Dennis, um funcionário da funerária Ballard, recebeu o primeiro de uma série de estranhos telefonemas da base aérea. O oficial do necrotério do campo aéreo do exército em Roswell telefonou e disse que queria me fazer algumas perguntas. Ele queria saber se tínhamos caixões para crianças hermeticamente fechados, se eram de 1,80 m ou 1,20 m. Queria saber quantos tínhamos em estoque e quanto tempo levaria para conseguirmos mais. Dennis respondeu que possuía 4 caixões de 1,20 m, mas que poderia conseguir um menor na cidade de Amarillo, no Texas. O oficial disse que depois retornaria. 30 ou 40 minutos depois, ele retornou a ligação e dessa vez perguntou sobre a preparação dos cadáveres. Ele queria saber como manusear um corpo e como preservá-lo sem alterar a composição química do sangue ou dos fluidos. Dennis se ofereceu para ir à base e ajudar, mas o oficial disse que queria essas informações apenas para usá-las como referência no futuro. Uma hora depois desse último telefonema, Dennis voltou a receber outra ligação desse oficial, que agora lhe pedia para que fosse socorrer um militar que havia sofrido um acidente na cidade. O soldado tinha apenas algumas escoriações e o nariz quebrado. Depois de socorrê-lo, Dennis foi com ele até a base de Roswell. Quando cheguei à enfermaria, havia 3 antigas ambulâncias no lugar onde eu geralmente estaciono. Naturalmente, eu olhei para dentro e vi muitos destroços do que parecia ser restos de um desastre, não de um desastre de avião. Aí então eu percebi que havia um pedaço que parecia ser a extremidade de uma canoa, que tinha cerca de 1 metro e terminava em ponta como uma canoa. Depois percebi que nas extremidades externas havia algum tipo de hieroglifo. Dennis não estranhou o fato das ambulâncias estarem cheias de destroços, pois durante o resgate de corpos de um acidente aéreo é comum os destroços serem colocados nelas, e também porque essas ambulâncias antigas eram utilizadas para vários fins, inclusive carregar materiais. Não tínhamos andado nem 3 metros quando essa porta se abriu e vi uma enfermeira com quem já tinha trabalhado antes. E ela estava com uma toalha sobre o rosto e estava engasgando, ou talvez chorando, não sei ao certo. Mas sei que estava tentando recuperar seu fôlego, e ela me viu e disse: "Glenn Dennis, saia daqui o mais rápido possível, porque você vai ficar muito encrencado." Imediatamente atrás dela havia 2 senhores que também tinham uma toalha sobre o rosto e também estavam engasgados. Eles atravessaram o corredor com ela e passaram pela porta. Não demorou muito e chegaram 2 policiais e disseram: "Levem esse senhor da base. Você vai dirigindo, não o deixe dirigir. Tenha certeza de que ele está fora da base. E você mesmo dirige a ambulância." Quando eles estavam saindo, o militar deu um grito mandando que os soldados trouxessem Dennis de volta. Ele ficou frente a frente com um capitão de cabelos ruivos e com um sargento negro que segurava uma prancheta. O capitão então disse para Dennis que não havia nenhum acidente por ali e que ele não havia visto nada. Ainda o ameaçou dizendo que se ele fosse para a cidade e contasse o que havia visto, ele se meteria em sérios problemas. Dennis ficou muito irritado com essa situação e mandou todos para o inferno. Em resposta, o capitão disse a ele para que não achasse que aquilo era uma brincadeira, pois mais tarde alguém poderia estar recolhendo seus ossos no deserto e que ele poderia ser uma excelente refeição para cachorros. Em seguida, Dennis foi conduzido para fora do hospital, em direção ao seu carro, e os soldados o seguiram de volta até a funerária. No dia seguinte, Glenn Dennis encontrou a sua amiga enfermeira
no clube dos oficiais. Eu nunca tinha visto ninguém assim. Ela estava pálida como um fantasma. Seu cabelo estava completamente bagunçado e ela estava coçando o rosto e estava completamente em choque. Sua história é que estavam fazendo uma autópsia parcial. Em uma maca havia um saco que, quando foi aberto, revelou 2 corpos muito pequenos e mutilados. Ela disse que estavam muito mutilados e disse, por exemplo, que havia uma mão que tinha sido cortada e com um longo fórceps eles viraram a mão e a estavam descrevendo. Ela tinha apenas 4 dedos e pequenas almofadas nas extremidades dos dedos que pareciam ser ventosas em miniatura. O mau cheiro era grande. Ela tentou ajudar os médicos, mas acabou tendo que se retirar, pois não estava se sentindo bem. Eles saíram também, mas antes colocaram os corpos em sacos de cadáveres. A descrição dos seres era a seguinte: magros, compridos e finos. A anatomia do braço era diferente da dos humanos. A distância entre o pulso e o cotovelo era maior do que a do cotovelo ao ombro. Ele tinha visto só 4 dedos nas mãos, pequenos e estreitos. Quando os médicos viraram uma das mãos, a enfermeira disse não ter observado polegares. Os ossos não se pareciam com os dos seres humanos, pois eram muito frágeis, semelhantes à cartilagem. A cabeça de um deles era maior do que a nossa. Como se sabe, a cabeça humana expande-se quando exposta ao calor extremo, mas não havia evidências de que os corpos haviam sido submetidos ao fogo. Os olhos eram bem fundos, o nariz não era proeminente, mas sim quase inexistente, com 2 pequenos orifícios. Não havia orelhas, mas 2 pequenos buracos em ambos os lados da cabeça e 2 lóbulos que pareciam proteger esses ouvidos. Não era nada que se assemelhasse a uma orelha humana. A boca era um pequeno traço, muito fina. Os ossos da cabeça eram muito flexíveis, parecidos com os das cabeças de um recém-nascido. Dennis perguntou à enfermeira se eram machos ou fêmeas. Ela respondeu dizendo que não havia prestado atenção nisso, pois estava muito enjoada. Para ela, os médicos deviam saber alguma coisa sobre o sexo dos seres, mas simplesmente não deu atenção a esse detalhe, pois saiu da sala antes que chegasse nessa parte. Ela acredita que talvez eles nunca tenham tentado determinar o sexo das criaturas. Dennis fez outras perguntas à enfermeira, mas ela não sabia todas as respostas. Ela disse não ter visto nenhuma roupa e não sabia se os seres em algum momento estiveram vestidos. Dennis disse que ela estava em estado de choque e que dizia o tempo todo que eles eram muito horríveis. Eles conversaram mais alguns minutos, tempo em que a enfermeira desenhou o esboço dos alienígenas. Depois disse que tinha que voltar para o hospital, que estava passando muito mal e precisava se deitar. Dennis acompanhou até a saída do clube dos oficiais e ficou observando ela entrar no alojamento. Essa foi a última vez que ele viu essa enfermeira. 3 meses depois, ele recebeu uma carta dela, na qual ela dizia estar trabalhando em uma base norte-americana na Inglaterra e pedia para que ele lhe escrevesse sempre que pudesse. Depois de enviar várias correspondências e não receber nenhuma resposta, Dennis descobriu que a enfermeira havia morrido num acidente de avião com outras 5 colegas, em algum lugar do Reino Unido. Quando Marcel chegou em casa, disse à mulher e ao filho para não comentarem mais sobre o assunto. Eles deveriam esquecer o que havia acontecido. Mas Marcel não estava satisfeito com o desfecho da história. Ele sabia que o que tinha encontrado na fazenda de Brazen não era um balão meteorológico. Marcel voltou para a base e encontrou-se com o capitão Sheridan Kevich e o sargento Lewis Rickett no escritório da inteligência. Marcel se aproximou de Kevich e lhe perguntou se havia preparado seu relatório. Kevich respondeu que sim, mas que não poderia mostrá-lo. Essa atitude deixou Marcel furioso, e ele lembrou a Kevich que era seu superior, mas mesmo assim, Kevich respondeu que tinha recebido ordens diretas de Washington e que se Marcel não estivesse satisfeito, que tomasse as providências necessárias. Marcel não podia fazer nada.
Alguns dias depois da sua primeira entrevista, McBrazel retornou à rádio KGFL para novas declarações. Frank Joyce, que o havia entrevistado anteriormente, contou que Brazel foi até a estação de rádio à noite, escoltado por militares. Enquanto eles esperavam do lado de fora, Brazel entrou na sala de rádio onde Joyce estava trabalhando. Ele ficou em silêncio por um momento e depois se agachou e apoiou suas costas na parede. Para Joyce, Brazel dava a impressão de estar muito estressado. Ele começou a falar, dizendo que se não cooperasse, as coisas não sairiam bem para ele. Depois disso, ele começou a contar a sua nova versão da história, dessa vez dizendo se tratar de um balão e que os membros da sua família também haviam manuseado os destroços. Joyce então tentou argumentar com ele sobre essa mudança na história, mas Brazel somente ficou insistindo nessa nova versão. No entanto, antes de deixar a sala de rádio, Brazel finalizou dizendo: "Sabe daquela história que as pessoas falam sobre homenzinhos verdes? Bem, eles não são verdes." E foi embora. O acobertamento foi extensivo. Um telefonema de Washington avisou a estação de rádio local que parasse com a cobertura da história, senão seria fechada. Você não viu nada, você não ouviu nada, você não sabe nada sobre isso. E deixe-me lembrá-lo que vamos monitorar cada transmissão que fizerem. Se falarem no assunto, estarão muito encrencados. E além disso, se soubermos que você violou esse acordo que fizemos, saiba que não vamos nem comunicar o Departamento de Telecomunicações, com avisos e coisas assim. A partir desse momento, vamos cancelar a sua licença de operação. A história do disco acidentado havia sido esquecida até 1978, quando o físico nuclear Stanton Terry Friedman ouviu falar de Jesse Marcel, sobre quem paravam rumores de já ter tocado em pedaços de um disco voador. Em 1978, eu estava numa emissora de televisão esperando um repórter atrasado, quando o gerente da emissora estava me dando café e, um pouco envergonhado pela demora do repórter, disse: "O cara com quem você deveria falar é Jesse Marcel. Quem é ele?" Bem, ele manuseou pedaços do desastre de um daqueles discos em que você está interessado quando estava no exército. Isso chamou a minha atenção. O que o Major Marcel se lembrou era que os materiais encontrados no Novo México em 1947 não eram de nenhum balão meteorológico. Segundo sua história, um raio atingiu uma nave espacial sobre Roswell em 2 de julho. Pedaços da nave caíram perto de Roswell, mas o desastre em si ocorreu nas planícies de St. Augustine, a 160 quilômetros dali. Havia destroços e extraterrestres mortos. Friedman procurou. Inicialmente, as informações de Marcel eram escassas demais para serem de alguma utilidade para Friedman, mas aos poucos ele e outros pesquisadores foram obtendo mais informações e descobrindo outras testemunhas. Enquanto isso, Friedman conseguiu que a sua entrevista com Marcel fosse publicada no tabloide National Enquirer, onde Marcel afirmava que nunca tinha visto nada como material encontrado em Roswell e que acreditava ser de origem extraterrestre. Então, o assunto Roswell voltou às manchetes e Marcel virou uma celebridade no mundo da ufologia. Baseando-se em relatos de diversas testemunhas descobertas a partir da volta do caso Roswell às manchetes, pesquisadores publicaram os primeiros livros defendendo a tese que os destroços de 1947 eram de uma nave alienígena. Ainda que divergissem em alguns detalhes, as teorias apresentadas nesses livros seguiam a mesma lógica básica. Os destroços encontrados em Roswell seriam de uma nave alienígena que, por algum motivo desconhecido, teria se acidentado. Ao identificar os destroços, os militares americanos teriam iniciado uma campanha de desinformação para acobertar a verdadeira origem do material, apresentando a versão oficial de que seriam restos de um balão meteorológico, encaminhado para análise em instalações secretas de pesquisas e escondido do público.
Variações encontradas nas teorias incluem os locais que teriam sido encontrados os destroços, o número de naves que teriam se acidentado, a quantidade de destroços encontrados, a existência ou não de corpos alienígenas e seu número, bem como a descrição dos materiais. Stanton Friedman publicou mais tarde, no seu livro Top Secret Magic, o que seriam evidências documentais da existência de um grupo governamental clandestino dedicado exclusivamente a cobertar o incidente de Roswell. Este grupo era constituído por 12 pessoas e foi chamado de Majestic 12, os 12 Majestosos, e eles coordenariam todos os estudos secretos sobre os destroços e os corpos de alienígenas recuperados. Muitos ainda não estavam convencidos das descobertas oficiais do governo, e sua descrença pareceu encontrar apoio por algum tempo, em 1987. Foi então que o pesquisador britânico Tim Good pôs as mãos num documento informativo que foi endereçado ao presidente eleito Dwight D. Eisenhower e datado de novembro de 1952. Os papéis pareciam revelar o resgate clandestino de extraterrestres após a queda de um objeto voador no Novo México em 1947, realizado pelo governo. Os encarregados do resgate foram chamados de os 12 Majestosos. Não há dúvida de que a importância desses documentos foi monumental. Quero dizer, nada como isso já tinha aparecido. É dinamite pura. Prova que existem discos voadores, visitantes extraterrestres, a coisa toda. A implicação disso é: 1. A Terra está sendo visitada por naves extraterrestres. 2. O governo sabe que isso é verdade. Não só abstratamente, mas tem pedaços de uma nave e corpos de extraterrestres desde pelo menos 1947. Infelizmente para Friedman, investigações do FBI e uma análise independente de Joe Nickel, proeminente investigador cético de fenômenos paranormais, provaram que os documentos eram completamente falsos. Assim que vi os documentos MJ-12, eu pensei, é uma assinatura original de Truman ou uma das melhores falsificações que eu já vi. John Nickel também destaca que duas assinaturas nunca são iguais. Porque a assinatura é uma espécie de dança que fazemos, e quando tentamos sobrepor as duas, como nós vemos aqui, elas não se encaixam. Nós pegamos essa carta original de Truman, de 1º de outubro de 1947, que eu tenho aqui na transparência, e, movendo-as juntas, podemos ver que, de fato, elas são idênticas. Apenas o falsário inapto, amador e incompetente que fez os documentos MJ-12 cometeria esse erro. É ridículo. Cerca de 10 minutos depois de ver as conclusões baseadas na minha pesquisa de OVNIs até aquela época, eu sabia que essas coisas não eram reais. Entre os documentos que Tim Good recebeu estava um memorando do presidente Truman ao seu secretário de defesa. Críticos afirmavam que sua assinatura era idêntica àquela que estava em outro documento, um problema para analistas de documentos. Qualquer pessoa familiarizada com análise forense de documentos sabe que uma pessoa nunca assina o seu nome duas vezes da mesma maneira. E isso sugeriu que a assinatura do documento genuíno que provava que não era um OVNI tinha sido cortada por um falsificador e colada nesse falso documento presidencial para dar um ar de autenticidade. Dizem que a assinatura é idêntica a outra de um memorando diferente que encontrei antes, mas se você segurá-las sobrepostas contra uma luz, verá claramente que não são idênticas. Independente disso, apesar do próprio Tim Good admitir que a carta pode ter sido forjada, ele não descartou a informação contida nela. Estou convencido de que seja quem for que tenha fabricado aquele documento, se foi fabricado, deve ter tido acesso a informações internas. Não há como não ser assim. E não há dúvida alguma de que os documentos dos 12 Majestosos levaram as pessoas para a direção certa, e acredito que as informações contidas neles são precisas. Em 1994, a Força Aérea Norte-Americana divulgou um relatório oficial
informando que os destroços encontrados por Mac Brazel eram de um projeto ultra-secreto chamado Projeto Mogul. Depois da Segunda Guerra, o Projeto Mogul foi criado com a finalidade de tentar desenvolver uma forma de monitorar possíveis detonações nucleares soviéticas com o uso de microfones acústicos de baixa frequência levados a grandes altitudes. Não havia até então outro meio de monitorar as atividades nucleares de um país tão fechado como a União Soviética, e a esse projeto foi dada uma alta prioridade. Uma das tarefas do projeto foi a de desenvolver balões que mantivessem uma altura constante para permitir que os microfones acústicos fossem levados para grandes altitudes. Depois de alguns voos preliminares em Bethlehem, na Pensilvânia, em abril de 1947, que falharam devido a fortes ventos, o projeto se mudou para o Novo México. Em junho e início de julho de 1947, numerosos voos desses balões foram lançados da base aérea de Alamogordo, no Novo México. Alguns desses lançamentos consistiam de grandes comboios de balões e tinham um comprimento total de mais de 90 metros. Em 2007, o canal Discovery Civilization apresentou um programa chamado Prova Infalível, o caso Roswell, no qual eles recriam em menor escala a experiência do Projeto Mogul. O primeiro trem de balões Mogul reproduzido sobe como esperado. O trabalho operado da equipe e o dado com os pequenos detalhes são recompensados. Levou várias horas para montar e lançar o Mogul, mas agora está na hora de derrubá-lo e criar um campo de destroços. Pronto? Pode atirar. Fique embaixo da linha matriz e talvez acerte 4 ou 5 com um tiro. Assim não desce flutuando até o chão. Escolha o bem. Está caindo o quarto de cima para baixo. 3, 4 ou 3, Kyle. Está ficando baixo. Muito bem. Esse foi bem no alvo, hein? Acertou. Pronto, agora o último. Lá vem ele. Acabou. Aí está seu campo de destroços. Vamos lá. Galgensky logo percebe a quantidade de cabos soltos, uma coisa que não foi mencionada nas descrições históricas. E você imagina que os alvos que teria alguma coisa neles, eles estão amarrados aqui. Você acha que conseguiria tirar isso sem deixar nenhum indício de cabos? Isso está me parecendo muito pouco provável. Os céticos não estão convencidos nem impressionados pela experiência. Jess Marcel descreveu que os destroços da queda estavam espalhados em uma área de 1.200 metros de comprimento e quase 100 metros de largura. Nosso campo de destroços experimental representou 12 balões, aproximadamente metade do tamanho do Mogul original. Nosso campo de destroços teve 45 metros de diâmetro. O que isso significa para os entusiastas? Eu acho que isso mostra que nenhum balão cai por si mesmo. O balão desce, é claro. Então não há nada muito espetacular na hora do impacto acontecer. Eu acho que essa experiência prova que houve um projeto Mogul e ele é exatamente como eu imaginava. E nós confirmamos isso, que o Mogul consistia desses elementos. Do jeito exato que os destroços se espalharam, creio que esse não ficaria como um que caiu em uma tempestade, foi rasgado, espatifado e espalhado durante um período de tempo. Ninguém tem certeza do que fez o projeto Mogul cair. Muitas vezes o sol degradaria o material do balão fazendo-o estourar. Os destroços encontrados podem ter ficado no deserto por até 2 semanas sendo estragado e espalhado pelo vento. Essas são as incertezas que nossa experiência enfrentou. Walter Haut foi oficial de relações públicas da base aérea de Roswell durante o incidente em julho de 1947. Foi ele que redigiu o comunicado para a imprensa ordenado pelo coronel Blanchard, que afirmava que os destroços de um disco acidentado haviam sido recuperados. The press release that I received stated that we had in our possession parts of a crashed flying disc.
The material was found on a ranch north of Roswell. Em entrevistas na década de 80, ele disse que na manhã de 8 de julho, o comandante da base aérea, o coronel Blanchard, ditou para ele esse comunicado, que seria divulgado à imprensa e que estava convencido que seu conteúdo era verdadeiro. Ele tinha certeza que o coronel Blanchard devia ter visto os destroços antes de emitir o comunicado, e que ele nunca iria cometer o erro de confundir o material recuperado com um balão meteorológico. To me, I think it was one of the slickest cover-ups by admitting that we had the material, and then a higher authority says, "No, you don't." Halt, que continuava vivendo em Roswell, se tornou uma das testemunhas mais entrevistadas desse caso e defensor da teoria da queda do disco, mas sempre assumiu publicamente nunca ter visto os destroços, a nave e nem os corpos que haviam sido recuperados. No entanto, em declarações privadas, Halt teria dito ao oficial assistente de operações da base de Roswell, Robert Shirkey, que era seu amigo pessoal, que teria visto os corpos e afirmou que soube mais tarde que eles haviam sido levados para o hangar 84 da base. Era fácil notar que Halt sabia mais do que contava, pois normalmente quando ele encerrava suas aparições públicas ou entrevistas, ele sempre dizia que aquilo não era um balão meteorológico, mas sim um UFO, e completava dizendo aos espectadores ou repórteres que só não perguntasse a ele o porquê dessa certeza. No ano de 2002, Halt deu uma longa entrevista para os pesquisadores Wendy Connors e Dennis Malthauser, pessoas que ele conhecia bem e julgava confiáveis. Halt impôs que essa entrevista fosse divulgada apenas depois da sua morte. Ele morreu em dezembro de 2005. Na entrevista, ele diz que tinha conhecimento da queda do objeto e que o coronel Blanchard havia enviado o Major Marcel para investigá-lo, e que na manhã da terça-feira, dia 8 de julho, às 7h30 da manhã, numa reunião com a presença de vários oficiais, entre eles o próprio Halt, o coronel Blanchard, o Major Marcel, o capitão Kemet e o general Ramey, as amostras dos destroços trazidos por Marcel foram colocadas em cima de uma mesa. Halt disse que era diferente de qualquer material que havia visto e que se assemelhava a folhas de metal, bem finas, mas extremamente fortes, e que alguns pedaços tinham umas inscrições estranhas ao longo do seu comprimento. Ninguém foi capaz de identificar os restos do acidente. Uma das principais preocupações dos militares, segundo Halt, era se deveriam divulgar isso ao público ou não, mas o general Ramey, provavelmente sob ordens dos seus superiores do Pentágono, propôs que eles deveriam desviar a atenção do local da queda original para um outro local de uma tentativa de encobrimento. Às 9h30 da manhã, aproximadamente, o coronel Blanchard telefonou para o escritório de Halt para ditar o comunicado que informava sobre a queda do disco. Enquanto isso, o Major Marcel já estava a caminho de Fort Worth. Logo após a notícia ser divulgada pelos meios de comunicação, vários telefonemas vindos de todas as partes do mundo foram feitos para a base de Roswell, e ao invés de atender a mídia, o coronel Blanchard ordenou que Halt fosse para casa e ficasse escondido por lá. Antes de sair da base, o coronel Blanchard levou Halt pessoalmente ao hangar 84. Quando se aproximaram do hangar, Halt notou que ele estava sob forte vigilância, tanto por dentro como por fora. Lá dentro, de uma distância segura, Halt viu o objeto recuperado no norte da cidade. Ele tinha aproximadamente de 3 a 5 metros de comprimento e cerca de 2 metros de altura, e tinha uma forma de ovo. A iluminação do hangar era fraca, mas Halt percebeu que a superfície do objeto era metálica. Ele não viu janelas, asas, cauda, nem um trem de pouso. À distância, Halt também viu 2 corpos sob uma lona. Apenas as suas cabeças estavam para fora e não dava para vê-los com detalhes. Halt disse que as suas cabeças pareciam maiores do que o normal e as silhuetas na lona sugeriram que eles tinham o tamanho de uma criança de 10 anos de idade, talvez 1,20 m de altura. Ele estava convencido de que viu,
algum tipo de nave interplanetária. Frank Howe, na época desses acontecimentos, tinha 12 anos de idade. Ela é filha do tenente Dan Dwyer, do Corpo de Bombeiros de Roswell. Ela se lembra que numa de suas visitas ao quartel dos bombeiros, viu seu pai e outros bombeiros manusearem um estranho metal. So it made the circle of all the firemen that were standing around the table, and everybody did what they wanted to do, and it was laying there, and I reached over and I picked it up. And I sat there and played with it for a while, just wadding it up and dropping it. And when I was holding it in my hand, I couldn't feel it in my hand. Todos seguraram os metais em suas mãos, tentaram cortá-lo com facas, queimá-lo com isqueiro, mas nada danificava o metal. Howe disse que os bombeiros foram chamados para atender uma emergência, que a princípio seria a queda de um avião ao norte da cidade de Roswell. And when they got out there, it was not an airplane. He said it was a flying saucer that had crashed. And there were little, what he called little people. And he said one of them was still alive. That there were two that were covered up laying on the ground. And he said they had been covered up, it looked like with body bags. And the one that was walking around there didn't appear to be hurt. Frank Howe também se recorda que algum tempo depois ela recebeu a visita de um militar na sua casa. He started getting louder and he kept saying, "Don't you understand? You did not see anything." And he had a nightstick type of thing with him that was kind of hanging on his belt. And he took that out and got very loud and he started talking, and every time he would make a point, he would hit his hand with the nightstick. So he would say, "You didn't see anything, you were not there." And he said, "If you ever say one word about this the rest of your life, we will split up this family. If that's not enough," he said, "you know, this is a big desert out here. We can take you out in the desert." And he said, "No one will ever find your bodies." Como relatado por William Moore no livro O Incidente de Roswell, Mac disse a amigos e familiares que os destroços vieram de uma explosão no ar e não de um acidente, porque consistiam em peças separadas, distribuídas por uma grande área. A vegetação na área dos destroços estava toda chamuscada. Eles não se pareciam com nada que ele havia visto antes. O metal era diferente de qualquer metal que ele conhecia, porque não podia ser arranhado ou cortado com uma faca. Além do Major Marcel e seu filho, Blaze também viu as estranhas marcas em alguns dos destroços e os mostrou para o seu filho Bill Jr. e sua irmã Lorraine Ferguson, além de um casal de vizinhos, os Proctor. Aquele pedaço de material que ele trouxe, nós o examinamos cuidadosamente. Parecia ser um pouco maior do que um lápis e tinha uns 15 ou 18 centímetros de comprimento. Era bege, claro, parecia uma madeira muito leve, mas não dava para queimá-lo ou cortá-lo. Mac disse que parte do outro material parecia papel alumínio, mas quando você o amassava na mão, ele voltava ao normal depois. Não havia nenhum vinco. E havia uma fita, ou parte de uma fita, que tinha alguma coisa impressa. Ele disse que era tinta rosa arroxeada. Ele disse que não era como o japonês, e descreveu como se fossem hieroglifos ou algo assim. Eram umas imagens, não eram flores ou outra coisa impressa como conhecemos. Entretanto, a irmã de Blaze, Lorraine, e os Proctor lembraram que as inscrições pareciam muito com algumas gravuras encontradas em embalagens de bombinhas chinesas ou japonesas, e que elas estavam em vários tons pastéis. Entre os dias 7 e 8 de julho,
Brazel foi levado sob custódia para a base militar de Roswell. Suas declarações durante esse período são, portanto, suspeitas e podem ser resultados de coerção. Alguns membros da família de Brazel acreditavam que ele foi ameaçado ou subornado pelos militares e que sua nova entrevista para a rádio KGFL teria sido imposta por eles. Brazel morreu em 1963 e Bill Jr. acredita que o pai levou a maior parte do que sabia com ele para o túmulo. Seu pai disse a ele que estava muito chateado por ter sido levado sob custódia. Todos os membros da família Brazel disseram que Mac jurou segredo sobre o assunto por motivos patrióticos e que ele levou seu juramento muito a sério, porque era um homem de palavra. Outros parentes juram que os militares ameaçaram a sua família. Outra história da família diz que Mac estava particularmente irritado por ter sido submetido a um exame físico da cabeça aos pés pelos militares antes de o liberarem para voltar para casa. A irmã mais velha de Brazel, Lorraine Ferguson, morreu em 1983, mas ela havia confirmado que seu irmão tinha uma extrema relutância em falar sobre esses acontecimentos. Fato esse também confirmado pela filha de Brazel, Bessie Brazel, que tinha 14 anos na época dos eventos em Roswell. Numa entrevista em 1999, ela disse que os militares haviam dito para que eles não falassem mais nada sobre aquele assunto. Sobre seu pai, ela disse ainda enfaticamente que se ele havia dito que algo aconteceu, é porque realmente havia acontecido. O filho mais novo de Brazel, Vernon, tinha 7 anos na época do incidente. Infelizmente, ele desapareceu em circunstâncias misteriosas em 1960 e nunca foi visto de novo. Outro filho, Paul, morreu em 1997, mas quando entrevistado, ele disse que não tinha nenhum conhecimento direto dos acontecimentos. Amigos e vizinhos de Brazel tinham muito a contar, especialmente sobre a sua mudança de comportamento após seu retorno da custódia militar. De acordo com seu vizinho mais próximo, Floyd Proctor, morto em 1987, quando foi entrevistado em 1979, ele disse que na época Brazel estava muito eufórico e falou muito sobre a sua descoberta quando encontrou com ele 1 ou 2 dias antes de viajar para Roswell, para se encontrar com o xerife. De acordo com Proctor, Brazel não parava de falar sobre isso. A esposa de Proctor, Loretta, disse que Mac trouxe os destroços com ele para lhes mostrar e que ela o encorajou para informar as autoridades para que conseguisse a recompensa de $3.000 que estava sendo oferecida para que encontrasse uma prova material dos discos voadores. Proctor continuou dizendo que Brazel foi mantido sob custódia militar por cerca de 1 semana e que depois disso ele não falaria sobre o caso, preferindo mudar de assunto ou repetir brevemente a história do balão meteorológico. Proctor também disse que outro vizinho deles, L.D. Sparks, quando estava na cidade de Roswell, viu Brazel cercado por cerca de meia dúzia de militares enquanto ele caminhava na rua. Brazel estava se comportando estranhamente, segundo Proctor. Ele fingia não vê-lo nem o outro vizinho Sparks quando eles passavam por ele. Este fato foi confirmado pelo próprio Sparks numa entrevista de 1988 e também por Leonard Potter e Bill Jenks, 2 outros vizinhos de Brazel naquela época. Em 1947, Frank Joyce tinha 24 anos e era locutor da rádio KGFL em Roswell. Ele também era correspondente da United Press, o que significava que se ele produzisse alguma matéria muito interessante, ela poderia ser divulgada em âmbito nacional. Por isso, ele teve problemas com o exército ao divulgar o comunicado do Coronel Blanchard, que talvez tenha achado que a história se limitaria a Roswell, que acabou sendo divulgado tanto nacionalmente como internacionalmente. Joyce deixou a cidade em 1948 para nunca mais voltar e se estabeleceu em Albuquerque, onde trabalhou em rádio e na televisão como locutor de notícias por mais de 40 anos. Quando entrevistado em 1982, Joyce disse que o comunicado para a imprensa do Coronel Blanchard foi entregue a ele em mãos pelo tenente Walter Haut,
oficial de relações públicas da base aérea de Roswell. Quando dessa entrevista, Joyce ainda temia em falar sobre seu envolvimento com os acontecimentos de 1947, tendo relutância para revelar informações sobre o que parecia ser um assunto altamente secreto e que poderia prejudicar a segurança nacional, bem como se preocupava com sua reputação como homem da mídia. De acordo com Joyce, ele estava atrás de notícias para o seu programa de rádio de domingo à tarde, no dia 6 de julho de 1947. Ele tinha o hábito de ligar para o xerife Wilcox atrás de fatos de interesse jornalístico. Wilcox então pôs Brazel no telefone e Joyce o entrevistou fora do ar. Joyce então sugeriu ao xerife que contasse aos militares e Wilcox seguiu seu conselho. Curiosamente, Joyce disse que Brazel não falou nada durante a primeira entrevista sobre o balão meteorológico e que Brazel parecia apavorado. Em seguida, Joyce falou sobre a sua segunda entrevista que fez com Brazel. Ele disse que Brazel veio à estação de rádio alguns dias após o telefonema de domingo para mudar sua história. Ao ouvir a nova versão, Joyce confrontou Brazel fora do ar, dizendo a ele que essa história em nada se parecia com aquela que ele havia contado por telefone. E depois de uma pausa, Brazel inclinou-se, chegando mais perto de Joyce, e disse para que ele guardasse aquela história com ele, e que haviam dito para que ele contasse aquela história, pois caso contrário, alguém poderia agir duramente contra os dois. O locutor de rádio Frank Joyce lembra-se daquele dia. Ele disse, me mandaram vir aqui contar essa história sobre o balão meteorológico. E se eu não fizesse isso, a coisa ficaria feia para você e também para mim. Joyce foi perguntado se Brazel havia mencionado algo sobre os corpos com ele ao telefone. Em resposta, disse que não queria falar sobre aquilo, nem entrar em detalhes, e que só iria até aquele ponto dessa história. Joyce disse que Brazel aparentemente levou consigo tudo que ele sabia quando morreu, e que o que ele havia visto não era algo desse planeta. Ele continuou dizendo que tudo que havia ouvido sobre os militares terem corpos de homenzinhos no espaço era totalmente coerente com o que ele tinha ouvido falar até aquele momento. Em maio de 1998, Frank Joyce finalmente revelou como teria sido a conversa que teve com Mac Brazel ao telefone. Brazel estava com raiva quando atendeu o telefone, perguntando quem iria limpar aquilo tudo e que precisava que alguém fizesse isso. Joyce respondeu perguntando do que ele estava falando. Como resposta, Brazel disse que não sabia o que era e que poderiam ser coisas de um disco voador. Joyce então aconselhou Brazel a ligar para a base aérea, pois eles eram responsáveis por tudo que voava e que talvez pudesse ajudá-lo ou dizer a ele do que aquilo se tratava. Brazel ficou rogando a Deus e se perguntando o que iria fazer, já que aquilo era horrível. Joyce pergunta sobre o que ele estava falando, o que era horrível. Brazel responde que era o fedor. Joyce pergunta novamente, que fedor? Fedor do quê? Brazel responde que eles estavam mortos. Joyce pergunta, quem está morto? Brazel responde, pessoas. Joyce pergunta onde eles estavam e onde achou eles. Brazel responde que em outro lugar. Joyce tenta convencê-lo que talvez sejam macacos, pois os militares sempre estavam lançando foguetes com eles. Brazel grita, dizendo que não eram macacos, nem humanos, e a conversa termina. Joyce complementa sua história dizendo que quando Brazel deu a segunda entrevista, havia alguns soldados esperando por ele no saguão da estação de rádio. Antes de morrer em 1985, a viúva do xerife Wilcox, Inês, afirmou que o marido foi informado sobre o incidente por alguém que veio para a cidade. Ele então foi até o local. Por lá, havia uma grande área queimada e ele viu os destroços. Ele disse que isso foi à noite e que também havia sede do espaço, que suas cabeças eram grandes e que usavam roupas de seda. Em 1997, no seu livro de memórias intitulado O Dia Seguinte a Roswell, o tenente-coronel Philip Curso narra o seu envolvimento com o caso Roswell. Em julho de 1947, o então oficial da inteligência, Major Philip Curso, era lotado no Fort Riley, no estado norte-americano do Kansas.
Uma das suas atribuições era cuidar da segurança daquela base. Segundo o curso, naquele mês, o Fort Riley recebeu 5 caminhões vindos da base aérea de Roswell e neles estariam os destroços do disco voador que teriam caído naquela cidade. Levado pela curiosidade, o Major Corso, numa noite, por volta das 11 horas, foi levado até o galpão onde haviam colocado os destroços. Havia um soldado vigiando esse galpão e ele se dirigiu ao Major Corso, dizendo que ele havia visto o que estava em uma das caixas trazidas pelos caminhões, mas que não conseguia identificar o que era. Corso disse então ao soldado que ele mesmo iria verificar o que era. Havia algumas caixas, e se pareciam mais com pequenos caixões de crianças. Corso então se aproximou de uma delas e levantou sua tampa. Parecia um pequeno corpo, humanoide, com uma cabeça grande e grandes olhos, não muito oblongos. Seu formato não era tão largo, como eu disse, como o nosso corpo. Ele disse que esse não fosse o único encontro com alienígenas, e nem o mais significativo. Em 1953, Corso era assessor de confiança do então presidente norte-americano, Dwight Eisenhower. Nesse mesmo ano, ele foi promovido a tenente-coronel. No final dos anos 50, Corso se tornou reservista da Guarda Nacional. Ele estava praticamente aposentado quando, em outubro de 1960, ele se tornou assessor de uma base da Guarda Nacional no estado norte-americano de Maryland. Em julho de 1961, o general Arthur Trudeau designou Corso para chefiar e formar uma divisão de tecnologia estrangeira no Pentágono, em Washington. A função dessa divisão, chefiada por Corso, era de analisar equipamentos de outras nações, como tipos de mísseis, helicópteros ou aviões, para posteriormente fazer a tecnologia reversa desses equipamentos e empregá-la no desenvolvimento de equipamentos norte-americanos. Em julho de 1961, o general Arthur Trudeau chama Corso em seu escritório e lhe dá a missão de analisar a tecnologia da nave alienígena que caiu em Roswell em 1947. Nós tínhamos o conhecimento, nós tínhamos a organização, o dinheiro e os cérebros para isso. E nós o fizemos. Trudeau, então, envia para o escritório de Corso o arquivo de aço que, segundo Corso, conteria as provas da visita dos alienígenas na Terra e dados da suposta tecnologia extraterrestre. Segundo Corso, um simples arquivo de aço guardava materiais extraordinários recolhidos do desastre de Roswell. Um pedaço de pano metálico hiperresistente que Corso afirmou ter protegido a tripulação alienígena em sua espaçonave. Um tubo que parecia emitir um raio de luz vermelha. Corso imaginava que pudesse ser um instrumento cirúrgico ou uma arma. Uma coroa alienígena que, segundo relatórios militares, pode ter sido usada para transmitir pensamentos ou para controlar a espaçonave. Um conjunto de circuitos impressos em miniatura. Talvez um microcircuito pré-fabricado. Um fio flexível, em cujo interior podia haver transmissão de luz. E uma lente que permitia enxergar no escuro, supostamente tirada do olho de um dos alienígenas. Segundo o Corso, alguns relatórios contidos nesse arquivo revelaram que alguns dos maiores cientistas da época, como Werner von Braun e Robert Oppenheimer, tiveram acesso ao local da queda do disco voador em Roswell. Ao analisar minuciosamente os relatórios contidos no arquivo de aço, Corso chegou a algumas conclusões de como a espaçonave viajaria. Segundo ele, ela não percorreria grandes distâncias, mas sim daria saltos, ou seja, se ela estivesse num ponto A, ela desapareceria para depois reaparecer num ponto B. Ele também acreditava que a nave era controlada pela mente dos alienígenas, por intermédio de uma coroa que foi resgatada em Roswell. Posteriormente, Corso enviaria todos os artefatos que tinha em mãos para diversos laboratórios de grandes empresas espalhados pelos Estados Unidos na tentativa de conseguir reverter essa tecnologia. Ele garante que o rápido desenvolvimento da tecnologia dos chips, óculos de visão noturna, o tecido Kevlar
empregada entre outras coisas em coletes à prova de balas, ferramentas a laser e as fibras óticas, foi graças à tecnologia alienígena. No entanto, alguns céticos insistem que o tenente-coronel Corso simplesmente não tinha a bagagem técnica para conduzir um programa de engenharia reversa. Eu li algo que ele escrevera anos antes e achei muito pouco técnico. Trabalhei na General Electric, Westinghouse, General Motors, TRW Systems, McDonnell Douglas. Sempre com muitos técnicos. Eu mesmo sou físico. Eu não vi nada no que Corso escreveu que mostrasse que ele tivesse conhecimento, habilidade, talento, coisas básicas, para tratar dessas questões e realizá-las. Para isso, Corso tinha uma resposta. Alegava que sua equipe de cientistas de elite o ajudou a interpretar os objetos de Roswell. Eu não tive treinamento científico algum e tudo era muito técnico. Mas os cientistas alemães estavam lá. Eu conhecia von Braun e Hermann Oberth, que era um dos que diziam que nós fomos ajudados, mas não podíamos dizer nada para proteger o orçamento e a organização. Apesar dos anos de serviços prestados, Corso não se tornou coronel, e alguns céticos das suas teorias julgam que alguém com a patente de tenente-coronel não comandaria uma divisão tão importante para o governo norte-americano. Segundo alguns militares, à época dos eventos descritos por Corso, a patente de tenente-coronel tinha muito mais importância e autoridade que nos dias de hoje. Todas as grandes empresas para as quais Corso teria levado os artefatos alienígenas para os seus laboratórios negam que tiveram algum contato com tecnologia alienígena. Em julho de 2012, o ex-agente da CIA Chase Brandon, que trabalhou para essa agência por 25 anos, revelou a existência de um arquivo oculto dentro da CIA sobre o caso do UFO acidentado em Roswell, e que esse arquivo está escondido em um cofre muito bem guardado no quartel-general da CIA, em Langley, no estado norte-americano da Virgínia. Brandon relata que em uma área bombardada havia uma caixa que chamou sua atenção. Havia escrito uma palavra, Roswell. Ele verificou o conteúdo da caixa e disse para si mesmo: "Meu Deus, isso realmente aconteceu." Brandon afirma que não se tratava de um balão meteorológico e que também teria visto evidências diretas da visitação alienígena na Terra, em uma área de alta segurança da sede da CIA, em Langley. A sala conhecida como The Vault, o cofre, em Langley, é conhecida por conter os ditos segredos da casa, tais como imagens e informações sobre o incidente de Roswell. Brandon não quis revelar exatamente o que havia dentro da caixa, apenas disse que havia documentos e algumas fotos.